Bem, boa noite, gente. Meu nome é André, eu sou professor aqui do IESB, do curso de Direito, e mais uma vez quero agradecer ao IESB, sobretudo à coordenação do curso de Direito do IESB, professora Ani, por ter cedido esse espaço, por ter permitido que a gente possa realizar o nosso segundo encontro, nosso segundo seminário do Grupo de Escola Austríaca do Distrito Federal aqui nesta casa. É muito bom a gente saber que pode contar com essa instituição para nossos eventos. E quero também agradecer a presença de todos, né? Sei que numa sexta-feira à noite sair das casas de vocês para vir aqui ouvir um pouco sobre ideias liberais saber que vocês estão dispostos a isso é muito gratificante para a gente. Eu queria também agradecer a todos os membros do grupo de estudos da Escola Austríaca do Distrito Federal pelo esforço, por terem permitido que esse segundo evento acontecesse. A gente vai ter não só esse evento de hoje, mas amanhã teremos um dia cheio com grandes eventos. Aqui o professor Biratan Iório, da UERJ, que vai amanhã ministrar uma palestra sobre a teoria austríaca dos ciclos. Estamos aqui com o Leandro Roque, o editor e tradutor do Instituto Ludwig von Mises, que é um grande parceiro do grupo de estudos e que também contribuiu muito para que esse evento acontecesse. O Leandro vai estar falando também sobre a teoria austríaca dos ciclos, mas mais focado na realidade brasileira, nos efeitos das crises recentes. E teremos à tarde um debate na Livraria Cultura sobre a crise com o Bruno, com o professor Biratan, com o Leandro novamente e também com a presença do presidente do Instituto Mises Brasil, o Hélio Beltrão, né? Bem, sem mais delongas, vamos seguir num clima de muita informalidade. O Bruno Garchagen, que é nosso palestrante de hoje, muitos já conhecem. O Bruno, ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, Bruno, pela Universidade de Cachoeira, e tem mestrado na Universidade Católica Portuguesa e foi visiting student em Oxford, correto? O seu mestrado na área de Ciências Políticas e Relações Internacionais. E o Bruno tem realizado um trabalho muito bom no Instituto Ludwig von Mises Brasil, com o podcast do Instituto Mises. Tem dezenas de entrevistas já postadas. A entrevista de hoje, inclusive, foi a primeira entrevista internacional, a de hoje. A segunda, então, entrevista internacional de hoje com o professor Yaron Brook. Depois, eu ainda não vi também, mas assim que tiver um tempo eu vou ver. São vários podcasts já feitos pelo Bruno no Instituto Ludwig von Mises Brasil, e tem também um trabalho como colunista do Ordem Livre, né? Muitos artigos já postados no Ordem Livre. Então, desde já, como eu disse, sem muitas formalidades, eu vou passar a palavra para o Bruno. Terá o tempo que for necessário para fazer sua exposição e depois teremos também um tempo razoável para debate, né? Espero que todos aproveitem, sintam-se à vontade para debater após a palestra do Bruno, e espero também a presença de todos vocês amanhã de manhã nesse mesmo local, com as palestras do professor Iório e do Leandro Roque, e também amanhã à tarde na Livraria Cultura para o debate, com a presença dos 3 palestrantes e também do presidente do Instituto Ludwig von Mises Brasil, Hélio Beltrão. Ok? Muito obrigado, Bruno. A palavra é sua. Olá, boa noite. Obrigado por terem vindo. Obrigado ao André por ter feito essa apresentação simpática. Obrigado ao Grupo de Estudos Escola Austríaca de Brasília pelo gentil convite de me trazer até aqui para conversar um pouco com vocês. A minha palestra de hoje eu vou tentar trabalhar com 3 temas que, na narrativa que eu tentei construir, elas se complementam. Eu vou tratar então de uma concepção de liberdade, depois eu vou tratar de revolução cultural e em seguida eu vou
ou paralelamente, eu vou tratar também de universidade. E vou mostrar, no decorrer da minha intervenção, de que forma que esses três temas se conectam. Eu vou então iniciar propondo uma questão para que vocês pensem e que vocês tentem encontrar alguma resposta para vocês mesmos no final da palestra ou depois que vocês forem embora em algum momento de suas vidas. A questão que eu vou propor é a seguinte: vocês acreditam verdadeiramente que aquilo que vocês pensam e aquilo que vocês fazem daquilo que vocês pensam se deu por uma reflexão pessoal ou aquilo foi o resultado de alguma outra força intelectual ou alguma outra intervenção, e até que ponto isso que vocês acreditam e que conduziu uma parte da vida de vocês foi o resultado de uma ação individual baseada numa liberdade externa, quer dizer, uma ausência de coerção. Então eu queria começar a palestra propondo essa pequena questão para que vocês reflitam. Essa questão é importante para eu iniciar essa palestra trazendo aqui o exemplo de um amigo meu que é professor de uma universidade federal brasileira. Eu não vou citar o nome dele nem a universidade porque eu não pedi autorização, mas mesmo sem citar o nome da universidade e sem citar o nome desse meu amigo professor, a história dele, ela por si só revela de forma muito clara aquilo que eu quero explorar nessa palestra. Ele passou, há mais ou menos 8 anos, ele passou nesse concurso para ser professor titular dessa universidade, e ele não era natural, nem vivia nessa cidade para onde ele foi morar depois que passou nesse concurso. E ele achou muito curioso que logo depois dele efetivamente tomar posse no cargo de professor titular, pessoas do departamento do curso de História dessa universidade o abordavam, primeiro para saber quem era aquela figura estranha, quer dizer, o estrangeiro num grupo muito fechado, e segundo para perguntar como é que ele tinha conseguido chegar até ali. Ele não entendia muito bem essas intervenções e acreditava esse não entendimento ao fato dele não ser dali. Ele achava que havia alguma espécie de código de linguagem dentro daquele departamento que ele não compreendia muito bem. Então ele confiou que, com o tempo, gradualmente, ele ia descobrir o que exatamente essas pessoas queriam saber. No final das contas, as perguntas que antes eram mais gentis e educadas e mais enigmáticas passaram a ser perguntas mais contundentes e mais confrontadoras. Perguntas que, no fundo, era para que ele revelasse se ele fazia parte ou não daquele grupo no que se referia a uma posição política e ideológica. Quando ele tomou ciência de que isso estava acontecendo, já era tarde demais. Por quê? Ele já tinha manifestado ou exercido o que ele julgava ser a sua liberdade individual para poder dizer aquilo que ele pensava, dizer aquilo que ele acreditava e se posicionar política e ideologicamente dentro daquele departamento. Porque esse professor acreditava naquela antiga ideia de universidade que o cardeal Newman defendia, que o Carpeaux, o austríaco que veio para o Brasil, Otto Maria Carpeaux, depois defendeu no ensaio, muito influenciado por essa ideia de universidade do cardeal Newman. Essa ideia antiga de uma universidade que era um espaço de convivência e de debates entre várias perspectivas, entre várias teorias, entre diversos grupos, sejam políticos ou ideológicos.
O que ele não imaginava é que esse ideal de universidade que ele trazia consigo não se encaixava naquela universidade real manifestada por aquele departamento de História, manifestada por aqueles professores, incluindo o chefe do departamento de História dessa universidade. Porque ele não se integrava, porque ele não compartilhava, porque ele não comungava com aquele pensamento progressista, com aquele pensamento de esquerda, com aquela visão de que a função do professor era atender aquela estratégia gramsciana de construir um intelectual orgânico, de utilizar a universidade para formar militantes, para formar intelectuais, seja por um partido, seja por uma causa. Aquilo que ele acreditava não se encaixava dentro dessa concepção do Departamento de História dessa universidade. E essa discordância, ou esse não encaixe dessa concepção, dessa cosmovisão que esse professor amigo meu tinha, acabou por criar um grave problema de convivência pessoal e de convivência profissional dentro dessa universidade. Simplesmente porque os outros professores e o chefe do departamento não aceitavam que um dos professores do curso de História pensasse diferente daquele grupo. Ele passou a ser perseguido, ele passou a ser preterido em termos de bolsa, em termos de viagens, em termos de participação em congresso. A situação se prolongou ao longo dos anos e chegou a um ponto tal que ele atribui, confessou isso para mim, um quadro de estresse e depressão tão forte que ele sofreu um AVC há cerca de 3 anos. Esse professor, depois recuperado desse AVC, ele conseguiu voltar a trabalhar, sem quase sequela nenhuma, mas em nenhum momento dessa trajetória ele se recusou a se manifestar, a dizer aquilo que ele pensava e a seguir tudo aquilo que ele estudou e defendia para exercer com brilhantismo, porque eu conheço ele como professor, mas para exercer principalmente com honestidade intelectual o que um professor universitário, ou aquilo que um professor universitário deveria fazer. Eu saio desse exemplo do que aconteceu recentemente com um professor para explicar as razões pelas quais esse professor entrou numa universidade federal, por acaso federal, mas poderia ser uma universidade privada, e se defrontou com um ambiente completamente dominado ideologicamente. E aí a gente pode voltar para pegar uma história recente, se a gente for pegar a origem dessa mentalidade. Isso pode ser talvez marcado ou demarcado, essa origem, no início da expansão da escola pública, do ensino público no Brasil, durante o governo Vargas e com a atuação do ministro da Educação, Gustavo Capanema. A visão que o ministro tinha e que a equipe que o cercava tinha de ensino público, de massificação de ensino público, não era uma visão de apenas ensinar ou permitir que as pessoas aprendessem. Havia por trás desse grande projeto também um componente ideológico muito forte. Quer dizer, a ideia não era apenas ensinar. A ideia desse Estado, a ideia desse projeto de governo era educar. Pervertendo um aspecto fundamental de qualquer sociedade sadia, que é tirar das famílias a responsabilidade de educar os seus filhos. O Estado brasileiro assumiu para si uma tarefa que não era dela. E é muito engraçado que, simbolicamente, isso perdurou e construiu também uma visão de mundo, porque nós falamos não em ensino, nós falamos em educação.
O próprio nome do Ministério é Ministério da Educação, não é Ministério do Ensino. Quer dizer, atribui à escola um papel muito mais amplo, muito mais abrangente, muito mais profundo do que a escola deveria ter. O papel da escola não é educar, o papel da escola é ensinar. Então, quando você começa a implementar um projeto político universal de ensino, baseado numa ideia equivocada de que o Estado ou a escola deve fornecer educação e não ensino, isso permite que grupos ideológicos utilizem essa ideia ou essa concepção de escola para poder fazer avançar as suas agendas políticas. Dando um salto histórico daquele período do governo Vargas, quando Gustavo Capanema era ministro da Educação, e passando já para o início do governo militar, a partir de 1964, nós temos um processo de aparelhamento, um processo de dominação ideológica dentro das universidades públicas, um procedimento muito bem feito, realizado de forma muito eficaz por vários grupos ideológicos identificados com o pensamento progressista ou com o pensamento de esquerda, ou das esquerdas. O governo militar reprimia de forma muito dura todos os grupos contrários à sua atuação enquanto governo, mas, por outro lado, permitiu ou não deu a devida atenção a esse processo de revolução cultural que foi sendo feito antes do governo militar, mas que se intensificou a partir do governo militar, até como forma de resistência. Então, aquela visão inicial de que a escola deve educar se manteve ao longo do tempo, e esses grupos ideológicos que passaram a lecionar nas universidades transmitiam essa ideia, mas já travestida ou já imbuída de um determinado pensamento, de uma determinada categoria ideológica. O que aconteceu foi que a Universidade Pública Brasileira formou gerações e gerações de alunos e professores que foram dar aulas para novas gerações de alunos e professores, ou que saíram da academia e foram ocupar seus espaços, seja no serviço público, seja no governo, seja na iniciativa privada, com uma visão ou uma cosmovisão muito parecida. Por quê? Principalmente nos departamentos de humanas, história, geografia, economia, ciência política, ciências sociais, esse apelo, esse discurso, cujo conteúdo ideológico era muito forte, era ou encontrava um ambiente muito mais fértil do que outros departamentos, como o departamento de exatas. Mas mesmo no departamento de exatas, essas pessoas que se formaram, mesmo que ali dentro não fossem doutrinados, elas também faziam parte de um ambiente maior em que essa visão de mundo preponderou. Então, em vez de aquela ideia antiga de universidade como um espaço plural, em que todas as ideias, teorias seriam apresentadas e os alunos poderiam decidir ou defender ou conhecer, principalmente, aquela que mais lhe era simpática, aquela que mais lhe agradava, aquela que mais fazia sentido, essa ideia de universidade foi completamente eliminada e passou-se a ter, nas universidades brasileiras, uma ideia de que eu chamo de monismo intelectual. Os alunos passaram a receber informação, a receber conteúdo programático com apenas uma visão de mundo, uma visão ideológica, que se sustenta até hoje. Então, toda a bibliografia desses departamentos era
construída com base em autores que aprofundavam, legitimavam, ratificavam esse monismo intelectual. Qual foi o resultado disso? As pessoas saíam da universidade, iam ocupar seus espaços na sociedade, seja como professor, como empresário, como componente de um partido político, ou como servidor público, manifestando ou acreditando verdadeiramente que aquela visão de mundo que lhes foi apresentada era a única visão de mundo existente. E era por isso, e foi por isso, que essas pessoas passaram a reproduzir a mesma concepção para quem estava em volta. E aí não havia confronto. O que havia era uma sedimentação de uma mesma mentalidade. Quando esse tipo de coisa acontece, o resultado flagrante que nós temos na cultura de uma sociedade é pensarmos da mesma forma ou aplicarmos a mesma perspectiva de análise e de raciocínio a qualquer assunto ou a qualquer problema. E qualquer pessoa que fugisse daquele pensamento único, daquela ideia monista, era logo rechaçado, era logo alijado, era logo afastado de qualquer possibilidade de estabelecer um debate. Seja porque as suas ideias não tinham qualquer fundamento, e a crítica, a ausência de fundamento, não é porque essa ideia mesma havia ou não algum fundamento teórico, mas é porque simplesmente esse crítico dessa ideia não fazia a menor ideia do que aquilo se tratava. A visão e a perspectiva que essa pessoa tinha era única. Obviamente que, dependendo do departamento, havia algum debate, mas entre teóricos que compartilhavam perspectivas. E aí o que acontecia, na verdade, era um debate que eu qualifico de artificial. Porque o confronto de posições não era um confronto que apresentava visões distintas de mundo, ou visões teóricas distintas. Eram embates construídos a partir de uma mesma teoria. E é muito curioso, quando, já dando um salto na história para cá, e eu já volto lá, quando em 2009 eu ainda trabalhava numa organização chamada Ordem Livre, nós começamos a fazer desenvolver um projeto chamado Liberdade na Estrada, que a ideia era viajar durante um mês, percorrendo as principais capitais e universidades brasileiras, apresentando uma perspectiva diferente daquela que os alunos estavam acostumados a ver, e, em muitos casos, apresentar uma perspectiva a partir de seus defensores e não de seus críticos. Era muito engraçado porque toda a exposição e manifestação desse pensamento monista que eu falei para vocês, ela se manifestava, essa posição se manifestava de forma muito clara. E todas as críticas que eram feitas, aquilo que a gente apresentava, era uma crítica completamente vazia de argumento e conteúdo, simplesmente pelo fato de que aquelas ideias, quando eram apresentadas a esses alunos, eram apresentadas pelos seus críticos e não pelos seus defensores. E quando apresentadas pelos seus críticos, eram apresentadas de forma muito superficial. Sequer os professores recomendavam a bibliografia para que esses alunos lessem. Não havia isso. O que havia era, em momentos pontuais, se formular ou se apresentar aos alunos uma crítica específica contra um pensamento neoliberal ou qualquer que seja. E neoliberal
se tornou uma palavra coringa, né? Porque você pode colocar qualquer tipo de manifestação ou de exercício de política ou de manifestação ideológica sob esse guarda-chuva chamado neoliberalismo. Voltando a essa parte que eu estava explicando anteriormente, de como essa concepção foi desenvolvida dentro das universidades brasileiras, esses grupos ideológicos que haviam conseguido entrar na universidade, fizeram um trabalho tão bem feito, como eu falei, que essa revolução cultural, ela se concretizou, ela foi bem sucedida, e nós tivemos como resultado uma sociedade que, regra geral, parte de uma mesma perspectiva para analisar qualquer tipo de problema. E o apoio que esses intelectuais e professores dentro ou ligados à universidade, o apoio que esse grupo teve na cultura brasileira foi muito forte. E quando uma ideologia política ela consegue entrar dentro da cultura, ela deixa de ser simplesmente uma mensagem política para se transformar numa mensagem cultural. E não há forma mais poderosa de você alterar ou modificar ou moldar uma sociedade do que pelo aspecto cultural. A quantidade de artistas que nós tivemos nos anos 70 e 80, que de forma consciente ou involuntária estiveram a serviço desse pensamento progressista ou pensamento das esquerdas brasileiras, é enorme. Então você pega os grandes nomes da música popular brasileira, grandes nomes da literatura, a maior parte está identificada com esse tipo de pensamento. Então, quando um cantor muito bem sucedido e que tem uma imagem muito simpática dentro da sociedade brasileira, como é o caso do Chico Buarque, coloca nas suas letras uma mensagem que ratifica essa visão de mundo, é muito difícil para aquela pessoa, mesmo que não tenha passado pela universidade, mesmo que não tenha preocupações políticas, ficar imune àquela mensagem que é passada. Vou dar um exemplo muito simples. Eu não sei hoje, mas até a época em que eu fiz o meu primeiro e segundo grau, depois se tornou ensino fundamental e médio, hoje em dia eu nem sei mais o que é, me parece que continua ensino fundamental e médio, a quantidade de letras do Chico Buarque que as professoras de português ou redação nos passavam para analisar, assim, parecia que só tinha Chico Buarque como letrista e cantor. Obviamente havia lá um ou outro, mas o Chico Buarque era uma imagem forte e se tornou um símbolo forte do combate à ditadura brasileira. E quando o Chico Buarque também usa o seu talento, a sua arte, para poder difundir essa visão de mundo, fica muito difícil para aquela parcela da sociedade que não foi doutrinada dentro das universidades não ser afetada por essa mensagem. Vou dar um exemplo de uma letra, podia ser várias, mas de uma letra do Chico Buarque, que é a música Construção. Ele cria o retrato de um operário que está completamente indefeso diante daquele sistema em que ele está submetido. É um trabalho que não lhe dá segurança, é um trabalho que é visto não como uma coisa boa na letra, né? Mas como uma coisa que afeta esse trabalhador de forma muito séria,
e por isso ele chega em casa e bebe, e